Por isso que, até voltando, né, da forma que começamos aqui esse podcast, a importância de arrumar a casa. Porque olha quantas complexidades as empresas vão enfrentar diante desse novo cenário. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Evox Podcast. Eu sou Gercino Neto, advogado, tributarista, e hoje com duas advogadas tributaristas. Pessoal, apesar que vocês vão ver aqui, que elas com a carinha de meninas, elas têm mais de 16 anos de experiência na área tributária. Caramba, hein? São empreendedoras. Elas têm mais de 5 negócios na área tributária. Depois ela vai falar um pouquinho de cada um aqui, para vocês saberem o que elas atuam. São professoras e donas da FENTE, que é uma escola de direito tributário. Ajuda na formação de advogados, contadores ou pessoas, qualquer profissional que queira aprender, né, e empreender na área tributária, tá bom? Mais de 2.000 alunos já passaram pela FENTE. E também são as idealizadoras do Tax Day. O Tax Day, pessoal, é o maior evento de empreendedorismo tributário do Brasil. E hoje, aqui comigo, Aline Lins e Thalita Ritz. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Nós agradecemos o convite, ficamos honradas, uma empresa que a gente admira e que teremos a honra, né, de tê-los no Tax Day também. Estamos ansiosas, está pertinho. Tá chegando o Tax Day, tá chegando. Tá chegando. Vamos falar um pouquinho aí sobre tributário, sobre essa nova fase, né, que vamos viver com a reforma tributária, aí, como que a gente sobrevive nesse período de transição. E acho que a gente pode, no decorrer disso, ir contando um pouquinho sobre esse ecossistema também que criamos aí na área tributária. Né? Um belo de um ecossistema. 5 empresas da área tributária e ainda a FENTE, que é uma grande escola, né, conhecida aí nacionalmente, e o Tax Day, que é um evento sensacional, que a ideia foi muito legal. Depois vocês contam como que vocês pensaram em Tax Day. Mas como nós vamos falar aqui de transição da reforma tributária, eu trouxe algumas perguntas para vocês. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para vocês é o seguinte: o que vocês imaginam que são as primeiras preocupações que uma empresa precisa ter nesse momento de transição da reforma tributária? Então, se hoje o empresário falasse assim, eu vou começar a pensar na reforma tributária, que eu acho que é a realidade da maioria dos empresários. A maioria nem começou ainda a pensar nisso, né? Se fosse para começar hoje, o que seria a primeira coisa que o empresário deveria fazer, deveria pensar? O que vocês me falam sobre isso? A gente tem um olhar muito parecido, né? Sim. Porque a gente é sócia. Mas o primeiro ponto é entender como que a casa está. Se a casa está arrumada para o novo, para receber o novo ou não. Porque nós falamos, né, quando nós vamos preparar os nossos clientes para a reforma tributária, nós pensamos em vários steps. Certo. Então, step 1, 2, 3, mas o 0 é entender a casa, se existe crédito na mesa, se ela tem ali um passivo oculto, qual que é o momento? Porque nós sabemos que, principalmente no período em que os dois sistemas estiverem caminhando juntos, a complexidade que nós temos hoje ela vai ter uma complexidade adicional. Então, saber como ela está vai te ajudar nos próximos steps. Aí eu deixo para a Aline comentar os próximos. Vai ser um período aí desafiador, né? Nós vamos ter aí 2 sistemas coexistindo. E lidar com o sistema que existe hoje já não é fácil, já é desafiador. Então, agora nós estamos falando de 2 sistemas onde nós temos alguns fundamentos muito diferentes, né? Quando a gente pensa em cálculo, quando a gente pensa em alíquota, quando a gente pensa em créditos. Então, são vertentes aí que a gente precisa analisar. Mas depois de arrumar a casa, é a gente entender, de fato, quais são os impactos da reforma, fazendo algumas simulações de cenários, né, para a gente entender, então, como que esse novo sistema vai se comportar dentro do negócio que existe hoje. Então, nós já vimos vários estudos, até já conversamos com muitas empresas que vão precisar até mudar o seu modelo de negócio por conta da reforma tributária, né? Então, aquele negócio que foi criado, e nós sabemos que muitos negócios são pautados no tributário, né? Grandes empresas ali, quando vai desenvolver... sobrevivem, por exemplo. Exato. O centro de distribuição, que foi investido milhões e agora talvez não faça mais sentido. Agora talvez não faça mais sentido. A gente precisa olhar para onde está o nosso polo de consumo. E aí
Muda todo o jogo, né? Muda o jogo. E nós sabemos que, de médias a grandes empresas, né, quando vai desenvolver um novo produto, vai desenvolver um novo negócio, um novo modelo de negócio, o tributário é um dos pilares, né, para a gente entender a viabilidade do negócio. E muitos negócios nasceram assim, como a Thalita trouxe aqui, o centro de distribuição, ou até a formatação do produto em si. Então, nós temos conversado até com algumas farmacêuticas, né, que estão com dificuldade já em relação à reforma. Então, eu acredito que os steps são esses, né? Primeiro, a gente arruma a casa para receber o novo, depois a gente entende como esse novo vai afetar o nosso negócio. Sim. E, meninas, nós estamos quase março, primeiro trimestre de 2025 foi embora, 2026 começa o teste aí já pensando, iniciando aí a CBS por conta do PIS e COFINS. 2027, pronto, acabou o PIS e COFINS. Sim. Agora é só CBS. O que vocês acreditam que vai acontecer com as empresas que deixarem isso para o final? E aí eu já quero fazer um link aqui, que eu sei que vocês atuam muito com recuperação de crédito. O empresário que deixar para fazer isso somente lá em 2027, o que vai acontecer? Ele vai perder esse crédito? Tem alguma forma dele usar o crédito, dele recuperar? O que vai acontecer? Porque se o PIS e COFINS acabou, aonde eu vou compensar o PIS e COFINS? Eu vou poder compensar na CBS? Não? Sim? Não? O que vocês me falam disso? Bom, então a própria reforma tributária já trouxe para a gente que sim, eu vou poder compensar PIS e COFINS com o CBS, desde que eu tenha créditos constituídos. Sim. Então, para eu poder compensar, para eu poder utilizar um crédito, eu preciso ter esse crédito. E eu acho que esse é o ponto que muitas empresas não estão se atentando. Então, não estão constituindo crédito, né, não deixam ali as suas escriturações em dia. Então, nós estávamos até conversando aqui antes, nos né? bastidores. Nos bastidores. E quantas empresas ainda não fizeram nem exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS? Até hoje, né? Até hoje, né? Quantas empresas não se adequaram ao conceito de insumos do STJ? Quantas? Muitas. Então, por mais que a gente tenha já essa perspectiva, muitas empresas ainda não estão arrumando a casa. Sim. E isso reflete diretamente no recolhimento de um novo tributo, um novo IVA que teremos, com uma carga tributária maior, que já temos esse indicativo. Eu também acredito que vai ser. Eu também acho. Então, o que a gente está falando eu não terei créditos e eu vou ter que suportar uma carga tributária maior. Então, não é só a questão de ter créditos, de não deixar dinheiro na mesa. A questão é o que também você vai ter de adicional na sua carga tributária. Sim. Né? Então, afeta diretamente o fluxo de caixa. E aí, quando a gente fala em arrumar a casa, é realmente fazer um diagnóstico para entender se existe crédito, qual crédito, então pode ser de PIS e COFINS, Sim. pode ser de CMS, qual crédito que está em jogo e como eu posso utilizá-lo agora, nesse período. Porque depois existe ali a possibilidade, como a Aline trouxe, né, desde que eles estejam escriturados, mas a gente tem a questão também do ICMS e desses créditos que vai ser pulverizada a forma de utilização dele. A gente fala assim 20 anos. Sim. Então, isso vai impactar no fluxo de caixa. Total. Se uma empresa, muitas das empresas brasileiras não conseguem ter uma previsibilidade, enxergar daqui 2 anos, imagina 20 anos. Sim. Como é que vai ficar isso, né? Então, esse arrumar a casa é justamente isso. Faz um diagnóstico, identifica quais são as oportunidades que vocês não aproveitaram, porque elas serão necessárias nesse período. Até a Aline trouxe, né? A gente vai ter um impacto grande em custo, porque precisa treinar time, precisa investir em tecnologia, que a gente ainda não sabe se o split payment vai sair ou não. Cada hora tem uma novidade, né? Uma hora eles falam, não tem recurso para isso, vamos empurrar isso para o contribuinte. Aí uns falam que vai sair porque o Brasil é o único que o Pix deu certo. Então, através do Pix, você vai conseguir operacionalizar. É uma tecnologia que nós não temos. Sim. E que o custo é altíssimo para implantar um negócio. E quando a gente para estudar, a gente percebe que nenhum lugar do mundo tem. Então, a gente realmente vai ser inovador, que é o que é a questão do Pix. Mas tem previsão na lei complementar de não existir. Caso não exista. Caso não exista, ou seja, eles já deixaram a brecha. Se não existir... E mesmo que tivesse lá falando que tinha que existir, né? Quantas leis que a própria Constituição determina que deveriam ser criadas, ou leis complementares que determinam que outras leis deveriam ser criadas e até hoje não foram, né? Então, por exemplo, a própria transação tributária, que é um tema que
que eu vou falar no Tax Day, ela está no CTN desde a sua Constituição. Então, ou seja, desde 1966. E só agora. Foi só em 2019 que esse negócio foi sair, né? Então, quer dizer, eu concordo com você. Primeiro que já pensaram nisso, né? Falou, pode ser que não dê certo. Então, para não ficar feio, né? Já vamos falar já que vai acontecer. Previsão. Eu podia não fazer. E é o coração da reforma, porque quando a gente pensa nesse sistema de crédito amplo, débito amplo, e a gente vê qual que é o mecanismo disso tudo funcionar, qual que é o coração? Sim. É essa tecnologia. O split deveria funcionar. Porque se a gente for pensar na prática, eu quero ver o que vocês acham disso. Se eu tenho um sistema que, para gerar crédito, a cadeia anterior tem que ter quitado, que vai mudar, né? Como é que vai funcionar isso na prática? O que vocês pensam disso? Como é que vai funcionar na prática se eu tenho um ambiente onde, se o meu fornecedor não quitou o tributo, eu não gera crédito para mim? Como é que vocês acreditam que vai acontecer na prática? Vocês acham que de fato, vai ser estabelecido isso ou não? O que vocês, pelo que vocês sabem do Brasil, aí, né? Vamos falar de Brasil, falar da prática. O que a lei prevê é que isso aconteça. Vai ser obrigatório, Tanto né? que um dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo é justamente homologação de fornecedores. Sim. Então, a empresa, ela precisa entender quais são os seus fornecedores estratégicos, porque eles vão precisar gerar crédito, senão você vai perder a sua competitividade, que a sua carga vai aumentar se não tiver essa entrada. Agora, para isso realmente funcionar, a gente transfere para o contribuinte o dever de fiscalizar, que era do Estado. Total. Então, por isso que faz sentido ter o split, porque se ele não existir, aí o empresário está enrolado. Exatamente, é o que eu penso. A gente já tem o caos do fornecedor inidôneo aqui em São Paulo, então nem se fala, né? E quantos contribuintes foram autuados por esse motivo. A idoneidade continua sendo um requisito para a reforma tributária, né? Quando a gente olha ali a parte de documentação fiscal. Então, além disso, agora tem a questão da liquidação financeira. Então, assim, atribui ao contribuinte muitas responsabilidades que não são deles, né? Então, a gente já lida com a carga tributária altíssima, a gente já tem uma complexidade que eu acredito, né, que lá em 2033, de fato, muitas coisas serão simplificadas, mas até lá a gente tem um longo período pela frente. Vamos passar por... Vai ter um trabalhinho bom para nós aí, né? E é tão interessante isso, que na minha última aula de mestrado, metade da minha turma é composta por auditores fiscais. No Brasil todo. Tem do Espírito Santo, Mato Grosso, tem de São Paulo, tem no Brasil todo. E aí, na última aula, a gente estava discutindo exatamente isso. E uma pergunta que o professor fez foi: como é que vocês estão fazendo nos estados? O que vocês estão pensando em termos de fiscalização? Porque como é que vai ficar até a questão da competência nisso tudo? Porque, peraí, fabrica aqui em São Paulo, mas vende para o Espírito Santo. Se o imposto agora é no consumo, quem que vai fiscalizar se a empresa está aqui? Vai ser uma competência mútua? Como é que isso vai acontecer? E, na prática, eles não têm resposta. Sim. Tem uma notícia pior. Vamos lá. Nós participamos de uma fiscalização que ocorreu, e aí, conversando com os fiscais, toquei no assunto da reforma tributária, eles falaram que eles não estão tendo treinamento. Eles não sabem sobre a reforma. Eles não têm ideia. Então, não é nem a questão de onde vai fiscalizar. Eles ainda não estão tendo treinamento sobre o que é a reforma. Sim. Lei complementar. Aí um brincou assim, nem vou tentar ler aquela lei lá que eu já vi que é difícil, já falaram que é difícil. Sim. Ou seja, Brasil... Você imagina a gente que está lendo todo dia sobre esse negócio, não sabe nada, né? Porque você fala assim, gente, quanto mais eu leio, mais eu vejo que a gente eu comenta tenho isso com que os nossos aprender. alunos. Exato. E a lei, quanto mais você tenta se aprofundar, mais pegadinha você encontra. É uma lei cheia de armadilha. E eu não sei se vocês observaram, ela tem mais de... se não me engano, é quase 170 vezes que a lei fala de regulamentação. Ou seja, olha a quantidade de outras leis que nós teremos, que vamos ter. Né? Mas esses dias até saiu a notícia do É SERPRO. curso aí para frente, hein? Nossa. A gente está fazendo a gente tinha um cronograma de oficinas e a gente criou um cronograma paralelo de estudo da reforma tributária. Então, a gente está tendo uma via de mão dupla, uma para estudar as oportunidades que tem hoje, porque tem muitas. Muitas. E a reforma tributária. A gente tem uma linha agora só de reforma. Mas saiu essa notícia da SERPRO falando que
conforme eles foram desenvolvendo o split, eles deixaram alguns campos para que o próprio contribuinte preencha, porque eles não tinham lei suficiente ou regulamentação suficiente para criar um sistema robusto. Então, a ideia do split é ser o quê? Automatizado, né? Automatizar a liquidação e a operação. E não vai existir, eles já falaram, isso não vai acontecer. Não existe regulamentação suficiente para cobrir todas as brechas de operações a ponto da gente automatizar 100% toda essa parte da liquidação e o sistema ali de conta corrente que vai ter de débitos e créditos. Então, o próprio contribuinte ainda vai ter que fazer vários ajustes na operação e nós vemos diversos contadores achando que realmente vai ser muito automático. Né? Então, assim, o contribuinte vai emitir a nota fiscal e pronto. Ele só vai dar um enviar na declaração. Lá no futuro, eu lá para 2000 e tralalá, tudo bem, né? Porque aí agora, é inteligência, mas agora, até 2033... Nós demos uma palestra em uma cidade para o CRC e aí nós vimos muitos contadores muito céticos em relação à reforma. Uns... em negação, outros falando que não, vai ser só apertar um botão e vai ter tudo pronto. Mas aí eu nem culpo, porque foi o lobby para a aprovação da reforma. Ela vai simplificar, o Brasil vai se tornar competitivo, né? Principalmente pensando em ambiente da OCDE. E aí você olha tudo isso e as pessoas estão acreditando. E essa é a minha preocupação. E aí, né, nós fomos depois em um congresso que o próprio Bernardo Api falou que a nota fiscal vai ser emitida pelo celular. E aí, quem está à frente das empresas e sabe a complexidade que tem por trás da emissão de uma nota fiscal e tudo que está atrelado a ela, e a gente fala assim, talvez não seja bem assim. Então, a gente tem um período muito complexo, inclusive de conscientização do empresário, para que eles também não caiam nessa falsa sensação de que vai ser tudo muito simples. Pode ser que no futuro seja, mas agora não é. Eu acredito que o empresário ele tem que, de fato... a negação esquece. Esse, para mim, é o pior sentimento. Pior cenário. Porque, amigo, já provou. A não ser que aconteça o que aconteceu com a Malásia, porque implementaram a reforma, 2 anos depois, falaram, não, isso aqui não deu legal, vamos cancelar tudo, volta o que era, é só se acontecer isso. Porque, pelo menos, testar eles vão. Sim. Isso é discutível. Né? Até porque tem essa possibilidade de aumento de carga, né? Claro. E a gente vive em um país arrecadatório. E se você pensar que o Brasil... É um país que tem o maior índice de sonegação fiscal do mundo, então é óbvio que o FIS precisava de fazer algo para tentar impedir isso. E a ideia do split, a ideia de um contribuinte fiscalizar o outro, você traz para um ambiente que vai, obviamente, facilitar isso para o fisco. Mas você precisa de ter muito arranjo por trás, você tem que ter muita tecnologia por trás, porque senão vira uma bagunça. Imagina uma indústria, você falou indústria farmacêutica, o cara começa a comprar, começa a contratar, e aí ele não gera crédito porque a turma não está pagando, ou porque está parcelando. Porque a gente pode pensar num tax compliance, mas e se o cara está parcelando? Ele não está quitando a dívida, porque dentro dessa ótica, o parcelamento ele vai tomar o crédito conforme ele quitar cada parcela. E aí? E aí? Como é que como é que planeja isso financeiramente falando? Nesse caso da farmacêutica, para você ter ideia, qual que era o ponto? A dor dele, né? A maior dor que eles têm hoje. Então, dentro do que foi aprovado ali na reforma, nós temos algumas reduções para medicamentos. Sim. E essa farmacêutica, em especial que conversamos, eles produzem muitos medicamentos oncológicos. Parte entrou na redução. Deve ser caro pra caramba esse medicamento, né? Parte entra e parte não entra. E qual é a lógica por trás do entra e não entra? Por quê? Porque esse entrou, porque esse não entrou. Então, eles não conseguem fazer um estudo de mercado para novos produtos pensando na reforma tributária, porque são produtos que demoram, né, para serem desenvolvidos. Então, eu não vou começar a criar um projeto hoje, vai ser amanhã. Investir para amanhã o tributo fazer esse projeto ficar inviável, né? Então, imagina, né, a complexidade disso. Estou pensando no medicamento que a gente vai lançar lá em 2029, né, mas eu não sei ainda como essa redução se comporta. Eu considero ou não para esse medicamento. E isso traz uma inviabilidade, muitas vezes, do negócio, do produto no mercado brasileiro. Por isso que, até voltando, né, da forma que começamos aqui esse podcast, a importância de arrumar a casa. Porque olha quantas complexidades as empresas vão enfrentar diante desse novo cenário. Sim. E não precisa nem ir muito longe, né? A gente fala da indústria farmacêutica, mas o empresário, independentemente da área,
já tem demanda para ser discutida. Já temos uma nova tese do século, Sim. porque a gente fala sobre a exclusão dos tributos existentes da base de cálculo da CBS e IBS. Isso está expresso. Só que o inverso não está expresso, pelo contrário. Estava expresso e, na hora de ser convertido em lei, retiraram. Qual que é a intenção do legislador? Portanto, IBS e CBS entra na base de cálculo do ICMS? Se você pega a Lei Candir a fundo, entra. Então, já temos uma nova tese. Mais uma tese aí para discutir. Ô, papai então, do céu, obrigado. De qualquer forma. Então, assim, a gente não precisa ir longe. Os impactos já estão batendo na porta de todos, independentemente do segmento, independentemente da área. Então, assim, é um momento que a gente precisa ficar muito atento mesmo, se os empresários se cercarem de bons profissionais, porque vai precisar. Mas o Brasil tem uma cultura que, vejam bem, eu falo muito isso. O empresário, quando você fala de tributo, ele não quer nem... Ele nem participa das reuniões, ele não quer participar, né? Ele É uma versão do tema, A não ser que você vai falar que ele vai pagar menos. Mas vai recuperar alguma coisa. Mas até esse ele não quer, porque é algo denso. Sim. Então, esse assunto nosso, nós que atuamos, a gente ama e pra gente isso é uma maravilha, né? Mas é um assunto denso, é um assunto chato para ele. Ele quer falar por exemplo, o farmacêutico quer falar de criar um novo produto, da logística, não sei o quê, da venda, isso ele quer. Né? O João da CIMED, ele está o tempo todo fazendo palestras, etc. Eu não me recordo de ter visto ele falar da parte tributária. Ele fala da venda, etc. Mas eu nunca vi. Time, cultura, gestão. Exatamente, time, cultura, gestão, não fala. E o empresário no Brasil tende a terceirizar isso. Para quem? Para o contador e para o advogado. Sim. Tá? E as decisões acabam que quem toma são esses dois profissionais, que é o advogado, que é o contador. E que não tem um estudo, é lógico, salvo as exceções, de empreendedorismo e de finanças. Porque é inerente à função. Né? O contador ele é treinado para escriturar, o advogado é treinado para analisar as leis e, vamos pensar assim, brigar pelo direito, e não tem essa questão do empreendedorismo. E agora, na reforma, o próprio time que fez a reforma fala que é uma reforma econômica. Né? Apesar de ser tributária, econômica. Como que vai ficar essas decisões aos olhos de vocês? Eu contextualizei isso para chegar na minha pergunta. Se a gente está falando de uma reforma que é econômica, que quem deveria participar é o empresário ou, sei lá, o diretor financeiro, que é os caras que não querem o tema. Como que vocês têm feito e como que vocês indicam para trazer esse cara para essa mesa? Fala, amiga, agora você tem que estar aqui. Agora você não pode pensar só na criação do produto, não, só na cultura. Agora você vai ter que participar. Aqui tem mais um tema para sua pauta. Tem um tema para sua pauta, que representa aí 30%, 40% do seu negócio. Exato. Eu penso que não é nem 30%, 40% do negócio. Significa a viabilidade dele continuar o negócio dele. A vida, né? Vital, com certeza. A gente participa de muitas reuniões com outras empresas, com outros tributaristas, até para entender todo esse movimento. Inclusive, foi o nosso foco do Tax Day esse ano, trazer heads de grandes empresas para que juntos possamos traçar qual que é o novo mercado tributário, que é o nosso tema. E aí a gente estava falando sobre isso e já vimos que há um movimento muito grande na parte societária também. Porque se o meu fornecedor, que poderia me gerar crédito, talvez ele não consiga permanecer nesse ambiente porque vai custar caro. Né? O Simples Nacional não acabou, mas tudo que foi criado pode ser que inviabilize o negócio para o pequeno. O Simples não vai aguentar essa carga tributária. Sim. A gente está falando de uma alíquota já de 33,5%. E até porque se ele quiser ficar no Simples e for contratar, por exemplo, com uma vamos falar de farmacêutico, não. Vamos falar de qualquer empresa que esteja no regime do lucro presumido real, ele vai ter que recolher por fora. Então... E aí o por fora, o regime regular, que é o por fora do DAS, ele tem um impacto muito grande na carga tributária. E aí, visando isso, algumas grandes empresas já estudam fazer uma joint venture para que esse fornecedor, para ser sócio desse fornecedor, arrumar a casa dele e continuar tendo esse fornecimento. Aquele fornecedor muito estratégico. Estratégico. Né? Então, mas e o que não é tão estratégico? Esse pode realmente sucumbido pela reforma tributária. Então, é um movimento que vai além do tributário. Questões societárias terão que ser analisadas. E aí talvez seja o assunto que ele gosta. Sim. Né? De fazer novos negócios, de fazer uma nova... De trazer para a mesa. Um novo desafio. Legal, boa ideia, faz sentido. Eu vejo esse caminho, como a Thalita falou.
E outro caminho que nós estamos vendo muito nas empresas e até promovendo também é o caminho de educar o time tributário, para o time tributário puxar esse cara e falar assim, olha, a gente precisa de você da sua liderança aqui nesse momento. Então, é fazer o próprio time ser protagonista da mudança. Entusiasta disso. Porque muitas vezes a gente quer ir direto no decisor, que muitas vezes vai ser o dono da empresa, depender do tamanho da empresa, mas não é ele que está à frente dessas questões e que vai entender, num primeiro momento, a gravidade da coisa. Sim. Mas, muitas vezes, ele vai escutar o time dele, porque está ali no front, e esse time puxa. Então, a gente tem percorrido esses caminhos, da educação, do societário, a viabilidade do negócio, né, antes de chegar, propriamente dito, ali na reforma tributária. Sim. Eu concordo com a Thalita e não tinha pensado sobre esse viés de fazer ficar interessante. Né? Vamos pensar assim, de trazer um charme para a discussão, faz sentido. Mas eu acredito muito na questão da educação. Sim, eu acho que o que vai... A minha concepção é essa, é que o que vai acontecer é que você vai ter que começar a educar, e aí tem que partir desses caras que nós falamos aqui, contador e advogado, é o time que envolve esses dois ambientes, para essa educação ela começar a transbordar em outros setores da empresa que não dava nem bola para aquilo, porque agora tudo vai ter que ser repensado, né? Tudo vai ter que ser repensado nesse ambiente. Os grandes já estão nesse caminho, Sim. né? Os grandes já têm um time já focado na reforma tributária, já reportou para a matriz que vai precisar contratar. Então, esses, digamos assim, que não são a nossa maior preocupação, Esse né? está se preparando, né? Está se preparando. Ele Mas já é a faixa entendeu. do meio, né? É a faixa do meio. É aí que está o problema. Até nós estávamos em outra reunião hoje, né? E nós estávamos falando o quanto essa faixa do meio é o que movimenta a economia do Brasil como um todo. Então, quando a gente olha essa cadeia de fornecedores do Simples, né, essa galera que está no lucro presumido, que também vai ser afetado, por exemplo, para PIS e COFINS. Né? Eu posso aproveitar crédito? Pode, mas você vai ter também uma base maior de débito, você vai ter uma carga tributária maior. Então, não é só olhar aquilo e falar assim, mas agora eu tenho crédito de tudo. Então, esse foi o lobby, né, para passar. A Aline sempre traz esse contraponto, né? Ela fala assim, ok, tem muito crédito, mas e o débito? Também tem muito. Ela sempre traz. Porque se você pensar no serviço, exato. O que tem que falar de crédito ali, gerar crédito numa empresa de serviço? Exatamente. Né? A gente viu até que está tramitando, né, um PLP para talvez ter um crédito presumido sobre o serviço. Seria interessante, mas a gente sabe que ainda assim não cobre, né? Sim. Crédito presumido nunca cobre ali a operação como um todo. É o suficiente, exatamente. Exatamente. Então, na prática, isso nunca acontece, né? Exatamente. Maravilha. E, meninas, me conta aqui também agora um pouquinho, para a gente mudar um pouquinho aqui o contexto. Como que vocês se conheceram? Agora eu quero saber um pouquinho de vocês mesmo, da Thalita e da Aline. Como que vocês se conheceram para hoje ter 5 empresas na área tributária, a Fendt, que é uma escola, e a Tax Day, como que vocês pensaram nisso tudo aí? Como é que foi que aconteceu essa junção aí? E aproveito também para passar aí para o pessoal as redes sociais de vocês, depois, como que o pessoal encontra a Thalita e a Aline. Perfeito. A nossa união começou através do Tax Day. Nós nos conhecemos das redes sociais. Eu achei que tinha sido o contrário, juro. Vocês me perguntassem aqui, eu ia falar, começou fazendo a escola, aí virou o Tax Day. A gente brinca que é o nosso primogênito. Que legal. Nós já nos seguíamos nas redes sociais. A minha é Thalita Rites, a da Aline é Aline Lins, com 2 N's. E aí a gente já seguia e tal. Mas nós estreitamos os nossos laços na pandemia. Na pandemia, nós participamos de um evento online, né? E aí ali você vê se a pessoa é séria ou não é, enfim. Verdade. E aí, depois, passado esse evento, nós falamos assim, deu aquela primeira onda, deu uma diminuída. Acho que já tinha vacina, foi quando teve a primeira onda de vacinas, sem entrar no mérito se é bom ou se é ruim. E aí a gente falou assim, vamos aproveitar que agora estão permitindo eventos, desde que com máscara, e vamos fazer um evento, porque estava todo mundo cansado de ficar isolado, ninguém aguentava mais essa solidão. Verdade. Vamos fazer um evento. E aí a gente tinha muito alinhado que nós gostaríamos que fosse esse tornasse o Tax Day, e começamos a organizar tudo também de forma remota. A gente se conheceu presencialmente, pessoalmente, um dia antes do evento, no hotel. Tá brincando. Sim.
A gente nunca tinha se encontrado. Na recepção, oi, prazer. Vamos lá gravar, Agora corre, gravar a abertura. A gente precisa fazer o evento. E aí foi um evento que nós, né, olhando as fotos, recentemente a gente estava olhando a foto do primeiro, estava todo mundo de máscara. No nosso kit do evento ia um álcool em gel. Então, assim, era uma realidade que a gente esqueceu até, né? Que a gente esquece coisa ruim. Esquece. A gente tem esse bom hábito. E aí a gente viu que a gente realmente tinha muita sinergia, continuamos construindo as coisas juntas. Depois, foi a escola primeiro ou a sociedade? À frente. Aí nós falamos, nossa, a gente tem muita sinergia, porque a Aline, ela é especialista em diretos, com um viés mais consultivo, e eu tenho uma bagagem do contencioso. Legal. E aí, nos cursos que eu dava, eu trazia o consultivo não tão aprofundado que nem a Aline e focava mais no contencioso, e vice-versa. Mas nós falamos assim, nossa, e se a gente já tem sinergia, a gente, né, eu considero você muito, te admiro e tudo mais, então e se a gente resolver também unir forças aqui? E aí deu certo, e aí a gente falou assim, olha, não faz mais sentido, o aluno queria marcar uma parceria, alguma reunião, perguntava para a Aline, cadê a Thalita? Ou vice-versa. A gente fazia, realmente, a gente está na hora também de unir forças nos demais. Juntando tudo. E nisso chegamos em 5 empresas, né? Então, só para trazer aqui, então nós começamos com o Tax Day, que hoje é um negócio. Sim. Então, o Tax Day ele começou ali com 50 pessoas nessa salinha, com máscaras, majoritariamente nossos alunos, que a gente conheceu ali naquele momento. E hoje evoluiu para um evento de 400, no último tivemos quase 500 pessoas ali no WTC. Então, a gente evoluiu para um público além da frente, além da formação, chegando no corporativo, fisco, enfim, a gente conseguiu trazer isso. E eu acho que o que fez o Tax Day perpetuar, principalmente pensando nesse mercado de infoprodutor, né, levando o tributário ali, é que a gente sempre quis dar uma roupagem muito diferente do congresso. A gente sabe que os congressos são muito importantes, tem congressos aí muito renomados, sim, mas a gente queria algo mais dinâmico e voltado para quem empreende na área. Então, quem empreende na área não adianta saber só tributário. Sim. Ele tem que saber gestão, ele tem que saber marketing, ele tem que saber se posicionar. Tem um negócio só teórico ali, aquela Exatamente. Coisa densa, né? Porque dos congressos. Você olha congresso, eles são muito principiológicos, é uma formação de um novo raciocínio para criar uma nova tese. De novo, entendo a importância de tudo isso. Mas a gente sentia que faltava para a pessoa que tem o conhecimento técnico, mas ele precisa de um insight para ganhar dinheiro com aquilo, ou como operacionalizar aquilo de uma forma que sair dali e falar assim, tá, agora eu pego tudo isso e faço o quê? Como que eu ganho dinheiro com essa teoria aqui que é linda, com essa tese maravilhosa? E as pessoas não sabiam. A gente vê uma mudança no mercado que antes as pessoas se formavam e iam buscar experiência de mercado. Hoje, não. Hoje, quem se forma ali com 24, 25 anos, quer ter o próprio negócio, quer abrir o seu escritório. Esse é o caminho. E não tinha quem ajudasse essas pessoas. Então, a gente começou com o Tax Day, dando essa roupagem. Depois, fizemos a FENTE, que é uma formação executiva e negócios tributários. Então, a ideia é formar parcerias, negócios. Tem mais de 400 advogados e contadores lá. Depois, nós fizemos o TaxApp, que é um aplicativo, né, uma inteligência artificial para mapeamento de oportunidades, para ajudar na prospecção. E os escritórios. Então, nós temos a consultoria e o escritório de advocacia, formando, então, esse ecossistema aí com 5 empresas. Então, é um ecossistema que se retroalimenta, né, entre parcerias, alunos, eventos, o brand, enfim. E aí a gente segue no tributário, aí movimentando o mercado dessa forma. Sim. E legal o que você falou do Tax Day, porque, de fato, o que a gente vê nos ambientes de congresso são professores, normalmente pessoal que já é da linha mais acadêmica mesmo, né? E não que isso seja ruim, mas que, de fato, vamos pensar, é algo que não traz essa vivência prática mesmo. Então, vai lá, como você falou, ele vai falar de uma tese, ele vai falar de uma visão, de algo, mas ele não vai falar, isso é assim, aqui que você ganha grana com esse negócio. Né? Aqui que você vai fazer dinheiro. Né? Que até, acho que talvez que é normal da academia. A academia quer que você tenha repertório para você criar as suas oportunidades. De novo, não acho errado. Mas o público que a Aline falou, que não tem essa vivência de mercado, mas que quer empreender, ele quer saber o como. Ele não quer saber o que está por trás daquele raciocínio. A pessoa querer ganhar dinheiro, ter seu negócio. Então, para ser um advogado de sucesso, eu tenho que trabalhar 10 anos no escritório para depois... Na nossa época era.
pô, dá para encurtar isso aí? Dá, mas alguém vai ter que me dar umas dicas aqui. Aí é onde A que eu gente sempre busco fala isso. que sucesso, ele não depende do fator sorte ou fator tempo, que é o que muito se pregava antigamente. Sim. Até porque o tempo ele se distorce com a intensidade. Então, se eu coloco intensidade em algo de forma direcionada, eu consigo distorcer o tempo e ter o sucesso antes. Sim. E é isso que a gente prega muito. Então, direcionamento certo, ambiente certo, obter relacionamento com as pessoas certas, porque pessoas abrem portas. Então, tudo isso é o que a gente tenta proporcionar no Tax Day e na Fendt. Então, a Fendt, por exemplo, numa aula de planejamento tributário, a gente consegue entregar ali, a Aline, que é a rainha das planilhas, faz umas planilhas tops. Os alunos ficam enlouquecidos, todas automatizadas. E aí eles conseguem usar aquilo como ferramenta para depois eles produzirem um planejamento você compartilha tributário. esse material. Na Fendt, assim, tudo que a gente... Legal. Então, assim, qual que é o forte da Fendt? Ela tem uma trilha de aprendizado, vários cursos gravados, questões técnicas. Mais uma vez por mês, nós nos reunimos para solucionar um caso do nosso escritório. A gente anonimiza, obviamente. Sim. E a gente fala assim, o que a gente precisou para resolver isso? Então, a gente analisou essa obrigação acessória, essa. Aí, nós usamos essa planilha aqui, que depois nós vamos te fornecer. O contrato, o modelo de contrato. Legal, que Porque legal. o cara que está começando, né? Às vezes ele tem 1, 2 funcionários no máximo, ele tem que vender, ele tem que entregar, ele tem que atender o cliente, ele tem que fazer o café, limpar o escritório. Entendeu? E a planilha é maravilhosa para poder executar o trabalho. A planilha dá uma encurtada. É um facilitador para ele. Esse é o objetivo. E eu falo muito para os nossos parceiros o seguinte, que até que nós estávamos falando aqui antes de começar a gravar. Se você foca em uma determinada coisa, com certeza você vai ficar muito bom naquilo. Então, vamos supor, se você foca muito no operacional, você vai ficar muito bom no operacional. Se você foca muito em vender, você vai ficar bom em vender. Então, por isso que eu acredito que você falou no modelo de retroalimentar, porque de fato deve vir muita parceria. Porque a pessoa, por mais que ela entenda, ela fala assim, agora eu vou operacionalizar, mas eu vou ter que vender também. Aí eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Peraí, é muita coisa para sobrecarga. Exatamente. Né? Então, é melhor uma parceria. E aí, depois, se for o caso, se você conseguir fazer sozinho amanhã, tudo legal. É que com caixa fica mais fácil de você organizar. Então, se você faz uma parceria e aquela parceria te rende frutos e você com esse caixa consegue se organizar, vai contratar, sei lá, uma estrutura, enfim, que a gente sabe que tudo custa, então é mais fácil para você depois até tomar decisões. Sim, né? Com certeza. Porque aí você tem, é o que você falou, você tem dinheiro para poder contratar alguém, para contratar um sistema, mas a parceria sempre... Ela acaba sendo muito bom para ambas as partes, porque você encurta o processo de chegar até o cliente e, por outro lado, aquele parceiro que teria uma dificuldade muito grande de operacionalizar aquilo, por mais que as planilhas da Aline sejam maravilhosas, ele obviamente, uma parceria, ele encurta esse processo, né? Hoje, quem quer empreender na área tributária? Estou assistindo esse episódio e falo, peraí, eu sou esse cara lá que a Aline falou, estou com meus 20 e poucos anos, vou fazer o curso e quero ganhar dinheiro com tributário. Esse dia para trás me chamou uma pessoa no direct e me fez essa pergunta. Ele falou assim, eu acabei de formar em contabilidade. Você acha que eu tento montar um escritório ou o que eu vou fazer? Aí eu pensei exatamente o que você falou. Eu falei assim, se você for montar o escritório agora, a não ser que você tenha uma grana aí para se manter, mas você vai ter uma dificuldade. Talvez é melhor você fazer uma parceria, começa a vender, começa a entender como é que funciona o negócio. Então, a minha pergunta é, hoje, o que vocês veem que dá mais dinheiro? O contencioso, o consultivo ou a recuperação dos créditos? Bom, acho que é um misto, né? É um misto. O que nós enxergamos mais de parcerias dentro da Fendt, até entre os próprios membros, porque tem muito advogado e contador, de fato recuperação de créditos e transação. Então, todos os dias naquele grupo tem alguém falando de recuperação de créditos ou de transação. Ou de transação tributária. Todos os dias. Então, hoje, a gente entende que é a porta de entrada. Sim. Que é para começar. E, de fato, as parcerias fazem sentido, ainda mais pensando agora em transição, que a gente vai ter muito trabalho pela frente. Então, começar a se associar a bons parceiros, bons escritórios ali que vão te entregar esse operacional também vai fazer total diferença, né? Tanto que o ano passado nós fizemos foi o primeiro produto nosso presencial, que foi uma imersão. E aí nós fizemos uma imersão de recuperação de crédito. 3 dias ensinando na prática como recuperar crédito. Ah, que legal. As 3 turmas tiveram sold out. Vendemos todas as vagas possíveis, até porque era menor, né? A gente queria realmente dar atenção, pensando justamente nesse momento de transição.
as empresas vão precisar ter dinheiro. Então, dentro da frente, a maior parceria, né, número de parcerias é nesse sentido. Agora, na vida, qual que é mais rentável? Eu acredito que é aquilo que você faz com mais frequência, sim, né? sim. Porque a gente tem tanto a consultoria quanto o contencioso. O que a gente prega lá nas nossas empresas não é um contencioso de massa, é um contencioso mais estratégico. Então, defesas de alta complexidade, né, que você consegue cobrar os honorários para desenvolver a defesa e não ficar fazendo só gerenciamento do risco de uma execução fiscal. Sim. Né, que tipo, postergar... Fazendo a gestão do passivo. Ficar ali, analisando ou evitando penhora em caixa, que a gente sabe que tem um problema gigantesco para a empresa. Então, a gente atua mais nesse sentido. Ah, que legal. Eu acredito até um ponto importante, que assim, a Thalita, nós somos muito verdadeiras. Então, a gente sempre prezou em vender a verdade, porque você nunca vai ver a gente falando assim, vem aqui fazer um curso nosso, eu vou te ensinar como ganhar 50 mil reais por mês. Sim. A gente sabe que isso não Porque existe. tem né? muitas variáveis nessa equação. N fatores. E quando a gente fala de recuperação de créditos e de transação, você pode até falar melhor que a gente sabe que também é um caminho que precisa ser percorrido ali dia após dia, né? Que não é, você vai fechar um cliente, você vai ficar milionário. Nós tivemos alunos já que começaram do zero, inclusive lá no Tax Day a gente vai entregar essa premiação, faturou 1 milhão em honorários. Então, assim, começou do zero, né? E trouxe ali pra gente esse contrato que fechou. Mas é um caminho, né? Não é, eu vou começar... Porque a gente recebe muito essa pergunta. Acho que se a gente ganhasse R$10 cada vez que alguém pergunta como começar, a gente estava milionário. E ficar milionário, né? Qual que é a fórmula mágica do sucesso? Exato. Eu falo sempre o seguinte para os parceiros. Eu falo, cara, para você ganhar dinheiro aqui, são 4 coisas. Intencionalidade. Então, você tem que ser intencional. Não adianta fazer o curso e ficar lá parado, esperando o cliente bater na porta. Então, vai para cima. Vai fazer impulsionamento na rede social, vai visitar, vai procurar parceria. Se posiciona, né? Se posiciona, exatamente. Então, ser intencional. 2, fazer follow-up. Então, não adianta também ir lá, faz uma visita, depois não liga mais para o cliente, achar que o cliente... vai lembrar de você. Opa, peraí, lembrei daquele cara lá, aquele cara me atendeu super bem. Dificilmente isso vai acontecer. Até porque deve ter mais outros 10 indo lá e atendendo fazendo bem. follow-up. E fazendo follow-up. Né? Porque vai ter muitos atendendo e ligando pro cara. Falando, e aí, vamos fechar o relatório? Vamos assinar? Então, intencionalidade, follow-up, resiliência, não desistir. Uma pessoa não, eu também falo isso, não pode até acontecer. Se fecha um contrato hoje, apura-se um crédito e compensa a próxima guia da empresa. Então você ganhou dinheiro em 20 dias, né? Pensando que hoje nós estamos gravando aqui no início do mês. Ou até mesmo na transação, fazer uma negociação e essa negociação se desenrolar rápido e já ganhar dinheiro. Mas normalmente não é assim, concordo. Tem que ter muita resiliência. E o quarto, que casa muito com o nosso papo, que é o quê? Estudar. Então, você tem que estudar. Você né? está numa área técnica. Né? A área é muito técnica, então você precisa de entender. Então, seja intencional, faça follow-up, tenha um pouquinho de resiliência, pelo menos um pouquinho você tem que ter, não desista e estuda. Né? Essa matéria nossa não tem como não estudar. Conhecimento é pressuposto de uma área técnica. Total. Por mais que eu imagino que vocês devam fazer algo muito parecido com o que a gente faz na Evox, que é auxiliar muito nessa parte técnica, né? Então, vocês devem provavelmente participar de reuniões, etc. Mas, pelo menos para abrir, para gerar oportunidade, você não vai estar lá o tempo todo. Peraí, deixa eu falar com a Aline. Não, aguenta só um pouquinho que eu vou botar a lista aqui para te conversar. Não vai dar. Então, pelo menos o inside ali, ele tem que ter, né? E tem que estudar. Então, eu vejo que focar nesse ambiente que vocês... pensaram de educação e de fazer isso, é o que você falou, é algo muito natural. Por exemplo, vocês conhecem o Lucas da ITS Edu? Sim, conhecemos. Isso, Lucas Braga. Então, o Lucas, a gente conversa muito, até na última imersão que ele fez, eu participei, fiz uma palestra e a gente falou, conversou muito, a gente conversa muito, e uma coisa que ele fala sempre, ele faz exatamente isso, ele fala, cara, é natural que o cara começa a aprender e aí no início ele tem uma certa dificuldade de operacionalizar,
faz parceria, mas ele continua estudando, Isso. aí ele passa a andar sozinho. Isso. Então ele falou que normalmente o que não acontece é o cara que para de estudar. Uhum. Porque esse cara que busca parceria, muitas vezes não é nem que ele não sabe, ele fica inseguro. Inseguro, E, claro. É A normal. matéria é porque, muito e a gente pesada, está né, mexendo em algo sensível das Sim, empresas. a né? caixa preta da empresa. Exato. A partir do momento que você fala assim, não paga 50 mil de imposto, paga 10, você tem uma responsabilidade sobre isso. Gigantesco. Então, eu vejo muito que às vezes, muito mais a insegurança do que a falta de conhecimento até. E tá tudo bem. Né, um pedágio ali que você vai pagar, que talvez seria o corporativo que você não percorreu. Né? Aqueles 10 anos que a gente falou que na nossa época era normal. Na minha época, quando eu me formei, era impensável você sair da faculdade e já empreender. Era raríssimo isso acontecer, ainda mais no tributário. Não existia que mesmo. Era áreas Até muito porque você não fechadas. aprende na né? faculdade. Muito fechado, Tributário, né? você não Nem aprende na tem, faculdade né? para saber Verdade. o dia a dia da empresa. A não ser que você vai fazer um estágio no escritório, que já atua com tributário, você nem vai ouvir falar de você não tributário. aprende. Exato. É verdade, faz sentido. Meninos, e aí, para um tema que eu tenho falado muito, e casa aqui com essa questão de parcerias, de trabalhar com pessoas sérias e etc. O que vocês pensam dessa turma aí que está trabalhando com os direitos creditórios, que são esses direitos crédito de terceiros? Eu não sei vocês, mas nós, assim, todo dia tá aparecendo alguma coisa nova, algum crédito novo, e acaba que pessoas boas, achando que é verdade, engana outras pessoas boas, né? Uhum. Tem acontecido com vocês também? Vocês têm se deparado com empresas ofertando esse tipo de negócio, direito creditório, crédito terceiro? Sim, existe esse movimento no mercado, né? É um movimento que até ganhou força, cresceu e vira e mexe a gente acaba se deparando com essas situações, sim, tem sim. Tem acontecido. Tem. Tem visto também, Aline? Também. Sempre chega, né? E o pior é que você deve passar por isso também. O cliente chega pra gente com aquele tom, às vezes, por que você nunca me falou sobre isso, né? Mais ou menos isso, né? Você não... Aí você tem que explicar, assim, se explicar, né, para o cliente. Mas é algo que não trabalhamos, hoje não recomendamos, né? A gente entende que existe um risco, que é uma operação que precisa ser muito bem analisada, né, que precisa ter cuidado, mas a gente sabe que tem algumas bancas, até grandes bancas, que acabam oferecendo. Né? A gente não sabe o que tem por trás da operação, né? Claro. Então não estamos aqui para trazer nada, porque a gente não sabe. Mas dentro hoje do que nós trabalhamos e pensando que a gente tem uma metodologia extremamente conservadora, é um tipo de crédito que a gente não utiliza, né, que a gente não indica ali para o nosso cliente. Eu acredito que a legislação em si, ela já traz muitas boas oportunidades. E vedações para esse trabalho, né? Exato. Sim. Então, eu vejo empresas que muitas vezes não fizeram nem o feijão com arroz, que é aquele crédito básico, né? Não estou falando nem do judicial, estou falando do administrativo. E segue por essa linha, né, correndo um risco que muitas vezes não precisa. Então, acho que tem que ver também o perfil da empresa, né? Nós optamos, isso é regra entre nós, manter uma postura conservadora. Então, tanto na consultoria quanto no escritório de advocacia. Para os nossos alunos, a metodologia que nós ensinamos é a nossa, que é conservadora. Vocês passam o que vocês aplicam. Então, a gente, foi o que a Aline falou, a gente sempre vende muita verdade. Então, para vender verdade, a gente tem que vender aquilo que a gente aplica. Sim. Então, a gente acaba se deparando nesse sentido. Então, é importante que as pessoas tenham uma visão e façam uma análise de risco-oportunidade. Então, a gente, por ser conservador, acaba não trabalhando com isso. Sim. O que eu vejo de maior problema é que, na verdade, vendem como se não tivesse o risco, né? É algo que é líquido e certo. Esse que eu acho que é o grande problema. A minha crítica é mais nesse ponto. Exato. Porque se falasse, se ela questionar, ela vai aplicar de ofício o imposto que você não pagou. Se ela fizer isso, vai vir a multa de ofício. Sim. O processo administrativo, ele não tem prescrição, não existe prescrição intercorrente no processo administrativo. Você que é do contencioso, você sabe. Então, o pessoal vem falando assim, não, a Receita questionou, você respondeu, em 5 anos ela não falou nada, prescreveu. Eu falo, não, isso aí é se ela não questionar. Se ela questionar, esse prazo não conta. Então, não dá esses detalhes e acaba que muita gente está sendo enganada, né? Eu estou fazendo esse movimento, eu estou começando esse movimento de contra esse negócio, porque eu estou vendo muito empresário caindo nessa
E também estou vendo muita pessoa boa oferecendo isso, achando que é bom. Porque alguém como parceria, na cadeia, né? exatamente, na cadeia anterior, a pessoa vendeu aquilo como líquido certo e ela também comprou ideia, às vezes por desconhecimento, né? O que a gente sempre fala é o seguinte, na área tributária, para qualquer serviço, seja recuperação de créditos, enfim, o problema não é o risco, o problema é você tomar essa decisão pela empresa. Sim. Então, nós, como tributaristas, nosso papel é apresentar cenários, né? Então, pode ser o pior crédito do mundo, mas se a empresa decidiu aproveitar, porque está ali condizente, né? Com o momento dela, eu estou apertado aqui financeiramente, faz mais sentido eu correr esse risco do que, sei lá, pegar um empréstimo no banco, isso é uma coisa. Agora, você vender isso como algo totalmente legítimo, sem risco... Líquido e certo, né? Exatamente. Eu acho que o problema está aí, está nessa comunicação. Exatamente. Eu penso exatamente assim. Eu não fico aqui criticando estratégia financeira, tributária de empresa nenhuma, até porque eu mesmo já vi muitas empresas serem salvas quando parou com essa historinha de que eu não faço nada, que eu não mexo, que eu tenho medo do fisco, que se eu fizer eu vou ser fiscalizado. E mudou o jogo porque começou a buscar crédito tributário e etc. Então, eu vejo que a empresa, de fato, ela tem que olhar para o negócio. Sim. A minha crítica é no discurso. Né? A comunicação. Discurso, a comunicação que eu acho que não é legal. Não é transparente. Não é transparente, não é transparente. Meninos, mas nós estamos caminhando aqui para o final. Eu queria que vocês falassem do Tax Day, que é um evento muito legal de empreendedorismo, e conta como que ele é mesmo lá na prática. Se a pessoa que ainda está pensando em, eu vou ou não vou para o Tax Day, compra ou não compra esse negócio, participa ou não participa, o porquê que o empresário, o empresário, e outra coisa que eu queria falar também, se é legal para empresários ir também, ou se é um ambiente só para contador, para advogado. Por que deve comprar e ir para o Tax Day? Primeiro ele tem que decidir rápido. Pode demorar, né? As áreas estão acabando. Pode demorar. Exato. Bom, também é um evento para empresários, não é o nosso maior público, mas a cada ano estamos crescendo em relação a isso. Até por todas essas questões que estão acontecendo, muitos empresários estão buscando entender mais da área tributária, né? A gente já viu esse movimento nos últimos anos, mas vem crescendo cada vez mais. Isso é ótimo para a gente, encurta um belo trabalho da nossa prospecção. Mas advogados e contadores acaba sendo o nosso maior público. Não só aqueles que empreendem, mas aqueles que estão também no corporativo, que buscam a ascensão de carreira. Porque, como eu falei, não adianta... qual é o coração do Tax Day? Não adianta a gente ter conhecimento se a gente não sabe ganhar dinheiro com ele. Sim. Essa é a verdade. Boa. Então, não adianta eu estou ali numa baita empresa, numa multinacional, muitas vezes... Eu tenho conhecimento, mas eu não sei me promover ali dentro, eu não sei ter um posicionamento dentro dessa empresa, assim como aquele que empreende, né? Eu conheço muitos tributaristas, são muito bons, mas não são conhecidos, mas não se posicionam, mas não estão onde deveriam estar. Não está ganhando dinheiro. Exato. Então, o Tax Day ele tem essa pegada, né, de levar do conhecimento até o dinheiro efetivamente. E nós também promovemos ali muitos momentos de networking. Então, do Tax Day, para você ter ideia, já saíram sociedades. Que legal. Muitas parcerias, assim, muitos milhões realmente que já foram gerados ali. Isso do que ficamos sabendo, né? Sim. Porque tem aquilo que talvez nem chegou até nós. Exatamente. Então, assim, realmente... a gente entende que talvez até pelo posicionamento que a gente tem na internet, diferente de outros eventos, as pessoas elas já vão muito engajadas para o que vão fazer no Tax Day. Sim. Então, elas já chegam ali com o pensamento de eu estou aqui para fazer negócio. Eu estou aqui para entender esse conhecimento e aplicar. Intencionalidade. Intencionalidade. Exato. Intencionalidade. Então, as pessoas, elas saem das casas delas sabendo exatamente o que elas vão fazer no evento. Talvez diferente de outros, né? Que as pessoas vão lá mais para ver um conteúdo, ver um painel. E a gente tem um grupo no WhatsApp também com os participantes para que eles possam já ir criando essa conexão entre eles. Antes do evento. Muitos marcam um jantar antes para se conhecer. Ou até mesmo, está todo mundo aqui,
perdido à noite, vamos para algum lugar jantar Vamos junto. encontrar e se conhecer ali. E aí, então, além dessa questão da intencionalidade, que também é promovida por nós, então, quando nós abrimos o grupo no WhatsApp, nós falamos, gente, se apresente, mostre de onde vocês são, o que vocês fazem, porque isso é importante para vocês. Não vá para um evento unicamente por quem está no palco, né? Talvez o que seja mais valioso está do seu lado. Então, vá com intencionalidade. E é algo que a gente prega. E também nós vamos falar muito sobre qual que é o caminho do tributário, para onde que ele está caminhando. Então, nós não falaremos apenas sobre reforma tributária do consumo, nós vamos falar de tendências de mercado, visão de futuro, qual que é a transformação de carreira que está acontecendo, porque existe uma transformação de carreira. Né? Talvez o contador e o advogado de hoje não seja o de 2033. Acredito que não vai ser. Então, para onde ele tem que olhar, qual que é o caminhar disso? Então, a gente também traz essa questão que as grandes bancas estão fazendo, né? Porque para quem está começando a empreender, ele muitas vezes não vai ter acesso, né? Como que eu vou saber o que as grandes bancas estão fazendo? Quando ele souber, talvez já quem está no meio ali, né, que nós falamos, já fez um monte, ele vai ficar com o finalzinho ali da onda, sabe? O restinho só. Exato. Então, ali é a oportunidade de acesso. Sim. Né? Então, a gente sempre quis promover isso também, porque a gente viu o tributário como uma área muito fechada sempre, né? Que tem ali algumas panelinhas, a gente até brinca, né? Quando ninguém te aceita na panelinha, forme a sua própria panelinha. Exatamente, vamos criar a nossa aqui. A gente criou a nossa. E na nossa todo mundo tem acesso. Que legal. Então, é ter acesso ao grande também, para entender a tendência. E acesso a quem está no palco. Então, como a gente cria esse ambiente cooperativo, primeiro que a gente não tem essa questão de divisão, a gente sempre fala sobre a cooperação entre quem está no palco e quem está embaixo, quem está em cima, porque às vezes quem está sentado ali tem algo a agregar, inclusive para quem está no palco. Claro. A gente sempre fala que ninguém é dono da verdade. Não, de jeito nenhum. E a cooperação entre homem e mulher, a gente não levanta bandeira, por mais que o evento seja de mulher, e aí às vezes cria, duas mulheres. Não, a gente cria muito esse ambiente de cooperação. Eu quero saber o que o homem que está aqui na frente pensa, e eu quero que o homem que está sentado na minha frente queira saber o que eu penso, porque é onde todo mundo cresce, né? Criar oportunidades. Então, a gente também prega muito isso. Então, é um ambiente que a gente tentou realmente distanciar de ambientes voltados para congresso, academia, e trazer essa promoção de como crescer juntos, de visão mesmo. Quando eu venho do corporativo, né? E aí eu falava assim, eu estava em Bauru, interior, eu falava, gente, mas o que tal banca faria de diferente? Será que aqui realmente eu estou tendo a melhor oportunididade? Sim. E aí essas pessoas têm essa chance de ouvir quem está, talvez... Quem está fazendo, né, na prática, né? Como é que está aplicando isso? Então, vocês vão falar, obviamente, de como que vai ter discussões sobre o ambiente de recuperação de crédito, agora transição, pós-reforma, transação tributária, né? Temos um bom palestrante. Temos um excelente palestrante, mas você não perder. Não perca o painel de transação tributária, né? Então, e que é um ambiente que tem muito dinheiro, né? A transação. E eu acredito que ela vai crescer muito com a reforma tributária, porque, como nós somos que vai aumentar a carga, vai ter vários complicadores aí no caminho, eu acredito que é algo que vai aumentar. Então, crédito tributário, transação tributária, como que eu tenho que pensar o meu negócio para o futuro. Posicionamento, gestão, marketing. Poxa, que legal, Comunicação que legal. De fato, a pessoa que está num ambiente desse, ela é moldada, né? Eu falo, ambiente molda pessoas e tem que procurar estar num ambiente desse. Então, não perca a oportunidade. Tem poucas vagas ainda pro Tax Day. Tem quantas vagas ainda? Tem... Olha, pelo que eu vi, tinha umas 40. Então é pouco, hein? Bem pouquinho. Somente agora em abril. Agora que vai. Agora que o negócio vai embora, porque o pessoal deixa para comprar no último dia. Nossa. E agora só tem 40. Vão ser quantas pessoas? 400 pessoas. Que legal. Bastante gente. Bastante gente. Muita gente interessada mesmo em aprender. Teremos parceiros lá, incríveis parceiros, também. Vamos estar lá. Com condições muito especiais. Pessoal, nós vamos estar lá no Tax Day, vamos falar sobre transação tributária, um tema que vocês sabem que eu falo muito sobre esse tema. E é legal esse ambiente
que a Aline e a Thalita traz, que você tem a oportunidade em um só local de ouvir falar sobre tudo. A gente percebe que os congressos ou outras conferências, imersão, ela é muito focada num determinado tema e não expande ali para algumas coisas. E no Tax Day você tem a oportunidade de ouvir um pouco de cada coisa. E muito interessante ouvir de quem está tendo sucesso, né? Exato. Quem está fazendo e está tendo sucesso. E ter acesso a essas pessoas, né? Sim. Então é muito legal mesmo. Meninas, que papo legal. Foi muito bacana conversar com vocês. Vocês passar um pouco dessa vivência, desse empreendedorismo. Nós estamos precisando de mais pessoas assim e principalmente pessoas que educam. Eu gravei com a Mari Coelho e ela fala que em 5 anos a empresa que não tiver, que também não for uma empresa de educação, essa empresa tende a fechar. Seja porque os seus colaboradores não vão estar atualizados, ou porque você tem que minimamente educar o seu cliente para ele ter interesse em te comprar. Que eu acredito que o mercado tributário vai acontecer muito isso. Nós vamos ter que cada vez mais agora mostrar. O Darcy, que é meu sócio, ele fala muito que é o seguinte, que nós estamos agora, você falou da pandemia, eu lembrei disso, ele fala que agora os advogados tributários viraram os médios na época da pandemia, né? É verdade. Boa ficou analogia. famoso, né? Ele fala ficou famoso. Ele fala que na época da pandemia você não via tanto médico dando palestra, dando entrevista, falando e etc. E agora vai acontecer isso com os tributaristas, né? E nós somos privilegiados de, por mais, e aí não vou entrar nem no mérito se a gente concorda ou não, mas o negar é o pior, ela vai acontecer. Nós somos privilegiados de estar num ambiente de reforma tributária, de zerar o jogo. Imagina só, né? O jogo vai zerar, vamos começar de novo para todo mundo, né? E nivelou. Nivelou. Né? Quem estudar, quem se dedicar, com certeza vai ganhar. E parabéns, porque vocês têm uma escola que mais de 2.000 pessoas, né, ali sendo instruídas, ensinando, passando o conhecimento de vocês. E uma coisa legal que vocês falaram, essa verdade de falar, não, a planilha que a Aline usa é a planilha que a gente divulga. A consultoria que eu faço é o material que eu passo para o pessoal. O caso prático que eu tratei naquele mês é o caso que eu vou falar. E isso é verdade mesmo, pessoal, porque a Aline me convidou para dar uma aula na frente sobre transação e eu falei, como que você quer essa aula? Como é que você pensa essa aula, Aline? Ela falou assim, traz um caso prático. Né? Traz um caso prático para a gente discutir esse caso. Então, de fato, o negócio de vocês tem verdade. E vocês devem saber disso, se não sabem, a verdade é um princípio bíblico. Então, se a Bíblia, né, fala que a gente tem que ser verdadeiro e trazer isso como princípio, com certeza vocês estão no caminho certo. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite para a gente fazer esse bate-papo. Eu que agradeço o convite, foi um bate-papo muito gostoso. Espero que tenhamos outras oportunidades. Vamos ter sim, com Convidaremos você em breve para o Fentcast. Opa, que legal. Já está aceito. Viu? É isso. Deixo aqui também o meu agradecimento. Foi muito bom estar aqui. Nós adoramos trocar ideias sobre tributário, ainda mais com quem compactua também desses princípios da verdade, né, que faz um trabalho sério. Então, estamos muito felizes com essa parceria com a Evox, de ter nos conhecido aqui pessoalmente. E nos vemos também no Tax Day, né? Nos vemos no Tax Day, né? Quase que encontra no Tax Day. Faz igual você. Quase. Quase isso. Quase que foi isso. Isso é um bom sinal, porque a parceria de sucesso surge já bem perto dos eventos, né? Então, é um bom sinal. Foi um bom presságio. É um bom presságio, Muito legal, viu, meninas? Show. Pessoal, é isso aí. Nós ficamos por aqui com mais um Evox Podcast. Aproveita para curtir esse vídeo, para seguir, para compartilhar e também para deixar seu comentário. É muito importante para nós, a sua sugestão, sua crítica ou a sua dúvida, para que a gente possa, juntos aqui, esclarecer as suas dúvidas ou até mesmo saber um pouco mais dos convidados. Fica à vontade para deixar aí o seu comentário, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo Evox Podcast.